Alunos e alunas, professor Fernando, com mais um conteúdo de matemática para vocês. Nós vimos polinômio na última aula, adição e subtração de polinômios. Agora nós vamos ver multiplicação e divisão de polinômios. Perfeito? Então, bora. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas, pode procurar lá no Instagram ou no LinkedIn. Multiplicação e divisão de polinômios. Pegar a canetinha show. Vamos embora. Multiplicação e divisão de polinômios. Como que a gente resolve essas equações? Vamos lá. Pegar a canetinha, marca texto. Reparem que eu tenho aqui, y ao quadrado. Porém, eu também tenho menos 7 e mais 2. Para a gente poder fazer este cálculo aqui, como que seria? Vou fazer aqui separado de novo, mas depois nós vamos fazer direto. Esse cálculo aqui eu vou fazer separado, vou fazer até com a das canetas. Seria o seguinte, por exemplo, seria menos 7 vezes mais 2 vezes. Aí eu tenho meus y, né? Seria y ao cubo vezes y ao quadrado. Este resultado aqui seria quanto? Menos 7 vezes 2 seria menos 14. Y ao cubo vezes y ao quadrado, propriedade potência, né? Propriedade potência. Mantém a base, soma os expoentes. Seria y, que vai dar assim. Beleza? Conceito de distributiva básica, conforme eu expliquei aqui na última aula. Vou fazer o chuveirinho, multiplico esse cara aqui e multiplico esse cara aqui. Isso aqui me daria o quê? X vezes x ao quadrado, propriedade de potência, mantém a base, soma os expoentes. X elevado ao cubo. X vezes menos 2 vai dar menos 2x. Esse aqui seria o resultado dessa multiplicação. Agora, olha esse cara aqui, ó. Esse exemplo aqui já é um exemplo maior. Vamos lá, vamos fazer ele. Aqui a gente poderia fazer da seguinte forma, por exemplo. Vou fazer direto. Vou explicar dessa forma. 6a ao quadrado menos 2a ao cubo. Isso aqui vai ser o de menos 12a elevado à quinta. Ok? Agora somente os a's. 7a à quarta vezes 3a. Isso vai me dar quanto? Vai me dar 7 vezes 3 vai dar 21. A ao quadrado mais a elevado a 1, mantém a base, somos os expoentes. A elevado a quinta menos a elevado a quinta. Beleza? Agora, olhe para você ver que interessante. Essa situação. As bases de A são idênticas. Então aqui, por exemplo, eu já posso fazer direto.
Menos 12 mais 21 seria o quê? Seria 8A elevado à quinta. Ok? Nessa situação aqui eu mantenho a base, né? Não é uma multiplicação nem uma divisão. É uma soma, conforme a gente explicou as adições e as subtrações de polinômios na aula anterior. Não entendeu isso aqui? Volta um vídeo antes para você ver como que funciona. Divisão de polinômios. Vamos lá, vamos fazer essa divisão de polinômios. E também eu já vou fazer direto, galera. A canetinha vermelha aqui. 15 dividido por 3. Esse resultado aqui vai me dar 5. Só que menos 5. Que é mais com menos, menos. Divisão, né? Propriedade, divisão e de multiplicação. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. X elevado a 7 dividido por x elevado a 5, aí é propriedade de potência, né? A divisão de potência. Mantém a base e subtrai os expoentes. Então vai ser x ao quadrado. Agora isso aqui escrito de outra forma. 40a elevado a 5 vezes b ao quadrado menos 10 ao quadrado b. Como que eu faço essa situação e essa equação? Faço direto também, ó. 40 dividido por 10 menos 10, né? Este resultado aqui vai me dar menos 4. Porém, propriedade de potência dA a elevado a 5 dividido por a elevado ao quadrado, mantém a base, subtrai os expoentes. Então vai ser a elevado ao cubo. E o meu b, professor? O meu b vai ser o seguinte. Quando não tenho nada aqui, é porque está multiplicando, viu? B ao quadrado menos b. B ao quadrado sobre b, mantém a base, subtrai os expoentes. Vai ser o resultado b. Ah, b é o quê? B elevado a 1. Quando eu não coloco nada aqui, elevado a 1. Continuando. Frações algébricas. Deixa eu jogar na minha tela aqui para vocês verem. Galera, isso aqui é muito importante porque tem muita gente que não sabe isso. Isso é uma coisa tão simples, tão básica, mas presta atenção para quando você vê isso, quando você vê uma fração algébrica, você nunca mais errar na sua vida nenhuma questão. Presta atenção nessa explicação, coloquei notas aqui importantes para você. Se você quiser depois, você para o vídeo, tira um print disso e presta atenção nesse momento e nessa explicação agora. Fração algébrica, vamos lá, vou pegar a canetinha marca-texto aqui. Ó. Eu coloquei aqui 2 passos, eu vou explicar para vocês aqui. Ó. Primeiro passo, o que a gente tem que fazer antes de realizar o cálculo? Nós temos que observar que para resolver esta equação eu tenho que tirar o MMC de x e de x vezes y, xy. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem que pensar o seguinte, ó. De você deixar as duas. Que forma que eu poderia deixar as duas equações iguais aqui com relação ao meu MMC? Pô, professor, se aqui é x e aqui é x elevado a y, então aqui eu multiplico por isso. Beleza. Só que tem um detalhe. Quando você faz uma equivalência de fração, se você muda o denominador, você tem que alterar o numerador. E vice-versa. Você está fazendo uma equivalência das frações. Então, se eu quero manter igual
o meu MMC, os denominadores, para este exemplo aqui, eu tenho que fazer uma equivalência, tanto no numerador como no denominador. Como seria isso? Aqui, ó. Vem comigo. Vou pegar a canetinha. X vezes Y, e aqui também eu multiplico por Y. Ok? Então, este resultado aqui ficaria como? Ficaria, pegar a caneta, ficaria 4y, isso aqui é um y, não é 4 não, 4y menos 1 dividido por x vezes y. O denominador aqui são comuns, ok? Finalizei aqui a minha fração algébrica. Agora, olha para você ver aqui o segundo exemplo. Vou pegar a canetinha marca-texto, show. Segundo exemplo, nesse caso aqui é diferente do primeiro. Eu não consigo identificar o meu denominador para poder ser igual. Porque olha para você ver, aqui eu tenho x mais y e aqui eu tenho y. Ah, professor, coloca aqui então o x mais y. Galera, para você colocar aqui, você tem que pensar o seguinte: quando eu não tenho como exemplo claro, igual ao primeiro exemplo, eu tenho que pensar na seguinte situação. Aqui, ó, pegar a caneta marca-texto. Vamos lá. X mais y igual a y. O que falta para esse x mais y ficar igual a esse y? Está faltando o y, certo? Então eu coloco o y aqui. Beleza? Agora, para esse y, o que está faltando para ele ficar igual ao denominador de cá? Está faltando o x mais y. Então eu coloco ok? E lembrando o conceito que eu disse, que não é a fração, eu tenho que pensar, não só pensar, mas manter o que eu fiz embaixo no meu denominador idêntico ao que eu lancei no numerador. Então, da mesma forma que aqui entrou o y, no meu numerador também tem que ser multiplicado por y. Da mesma forma que aqui entrou x mais y, o meu numerador também tem que entrar o x mais y. Ok? Então, este resultado aqui dessa equação vai ficar como, professor? Vai ficar da seguinte forma, vai ficar 2y, vou colocar aqui, ó, 2y mais, multiplicando por 1, né? 1 é o número da multiplicação, 1 vezes x, x, 1 mais y, e dividido por y, a parênteses, x mais y, perfeito? Porque os denominadores aqui são comuns. Mínimo múltiplo comum, denominador comum. Então, esse cara aqui vai ficar como, professor? 3y com mais y vai ficar, ó, 2y com mais y vai ficar 3y. Taradeza, eu estou falando o resultado antes de fazer. Mais x. E aqui, professor? Aqui vai manter, né? Y, x, y. Beleza? Diferente essa questão de frações algébricas. Se você não entendeu, volta o vídeo de novo, reveja a explicação. Eu vou finalizar por aqui. Treine exercícios, tá lá nos anexos. Não tem os anexos, olha aqui embaixo na descrição e adquire para treinar os exercícios. Vou finalizar por aqui e até o próximo vídeo.